Dionísio, obrigado para você ter nosso convite com frontalidade. A boa não te lembram com o show, não sei se te lembro. Há 10, 12, 15 anos atrás, vez que tive, foi 2011, 2010, e que Margarida Mascarenhas, com Lúcia Cardoso, tinha um grupo de maltas ativistas, não podia falar ativistas políticos, ativistas, e que estavam muito contentes com a situação do país naquela altura, que tinha um monte de coisa que acontecia no país, então eles tinham convidado, na altura acho que era presidente de plataforma, ou tinha alguma ligação com plataforma. 2011, 2010, 11, por aí, então que nos fez um encontro com o Bo, lá na UniCV, na Platô, na altura era lugar de conservatório de música, não sei o quê, que nós estive lá também, que no fundo, o que as malta creba era tentar o diabo, não através de plataforma, mas o diabo com alguém que tinha experiência já na sociedade civil, mora que não pôde arbitrar a governação na Cabo Verde. Montre que as malta inclusive era militantes, mas sensíveis na altura, PSV que está na poder, mas que está nada contente com a governação do PSV, e pô, tinha questão de luz, tinha um monte de problema na praia na altura, então, e o objetivo de César era precisamente que lá, era para arranjar muitos associações, ou seja, muitos movimentos individuais, não, era muitos movimentos individuais podia, de certa forma, organizava, junto ou não com a plataforma, mas eram pessoas individuais, que eram associações, mas para realmente para prestar conta, para pedir para prestação de conta, né? E mesmo na altura, fazer parte do movimento, na altura, que era transparência, uma coisa assim que se muito lembra, que era precisamente para... que tinha maltas de várias variantes políticas, MPD, sobretudo maltas da MPD na altura, mas que era precisamente para pedir para transparência, né? Para modo de não ter uma governação, às vezes, que também transparência leve. Então, foi que quem começa a pensar na convidou, mas sobretudo a partir mais recentemente de Fórum Cabo-Verdiano de Sociedade Civil, e que é aquela organização que passa à frente, com aquela notícia, aquele manifesto que nos faz, precisamente para não, hoje assim não consegue fazer aquela arbitragem de governação. No fundo, a ideia ali é não discutir, né, a sociedade civil que de certa forma na Cabo Verde pode, qualquer mecanismo que tem, ou que pode, se vontade de fazer uma arbitragem, de monitoriza, para recentemente uns maltas na Portugal se está a fazer um estudo, intervenção sobre que tipos de organizações na Cabo Verde, foi uma coisa de 6 meses atrás, acho eu. Esse contactão, se me pode jurar a vez, mim e outras pessoas, se me pode jurar a vez, que organizações na Cabo Verde que se está a fazer monitorização de políticas públicas, não falei assim, de cabeça nenhum quem sabe. Tudo está para mas na prática nenhum. Mas para começar a conversa, Dionísio, não sei de uma eleição, e que leitura que boa enquanto membro de sociedade civil ativo, né, que se frente de uma associação que se pretende, exige de nós governantes também e coisas que esta promete, sobretudo também, e não só, e que boa que leitura que tu faz desde novo, aquela eleição que sai, aquele novo ciclo que você te desenha. Antes de mais, obrigado pela oportunidade ali de trazer um bocado daquilo que Fórum te pensa e que nós também não te pensa e coisas que nos está nela te faz. Mas antes de responder diretamente, permitem só pegar naquele outro que é o arma larga, que é relativamente a dinamismo e intervenções da sociedade civil, que infelizmente, ao nível de país, desde que, digamos, se não toma referência de anos 90, logo de início, ali para frente, que não teve um boom de associações de vários tipos, ONGs e outras, e hoje não fica só com o número, e uma quantidade muito pouco de que está verdadeiramente ativo, mas para falar o seguinte, o grosso de que as estruturas organizadas de sociedade civil é mais
para corrida a determinadas verbas para algumas ações de desenvolvimento. No campo infantil, no campo de juventude. Agora, focalizado na questão de advocacia, na questão de pôr olho sobre que as gente que no final toma conta de país, com recursos de nossa contribuição, e fazer com que não avança com o país, não promove desenvolvimento e nós nos sentimos tudo bem, com algum conforto. Que lhe dá falta. Se não sei para buscar, vou fazer referência a bocado à questão de monitoriza, desempenho de atores no processo de governação. Nunca tem essa entidade. E não entende que esse vazio precisa ser preenchido. Daí, esse momento que nunca quis perder, porque não está num processo ainda de instalação de fórum, que está apenas com 3 anos de existência, mas não entende que autárquicas 2024 é um bom momento de arranque para deixar atores políticos, nomeadamente os eleitos municipais, quer ao nível de executivo, em termos de Câmara, quer ao nível de assembleias municipais, de que a sociedade civil se reorganiza, que é para pôr foco sobre o que durante a campanha se está a ser prometido, o que depois também ser colocado nesses programas de governação, para depois não pôr na calcanhar de cada um para tentar saber coisa que o fez. E, no termo de 4 anos, não pode, com os julgamentos que está a ser feito gradualmente, não pode perfeitamente ajuda cidadão a juíza e a posiciona. Então, bom, deixando que ele parte e entrando na pergunta, é um ciclo interessante, com os resultados de autárquicas. Começando logo para o município de São Salvador do Mundo, aliás, de São Lourenço dos Órgãos, em que hoje nos está falando, por causa de um voto. E nós não temos, muitas vezes, hábito de ouvir pessoas que falam, que ela já está ganho. Ela já, tanto, coisa está garantido, portanto, nunca mais tem nem fadiga. Ok, já não já. Na casa de maio, a diferença também foi pouco. 38, acho eu. Exato, 30 e tal, acho que bravo. Embora na 2001 Veiga Pires foi 12, 12, acho que né? foi 12 na presidenciais ou coisa parecida. Portanto, há uma confusão de caralho, que daquela ala. Mas isto é revelador, em certa medida, de maturidade e de garantia e de segurança que o cidadão tem confiança no sistema que está, e para isso não está aproveitando as oportunidades para felicitar e parabeniza tanto a Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, mas sobretudo a CNE, e que foi firme em vários momentos desde o início desse processo. Agora, em relação a resultados em si, é surpreendente, acho que tanto para quem que perde como para quem que ganha, na linha de que ele fasquia que a PAICV consiga chegar. E, nessa ordem de ideias, várias leituras podem ser feitas, quer para o lado ganhador, quer para o lado perdedor. Agora, não acredita que a sociedade te aceita ganha. Primeiro, porque é uma primeira oportunidade de que PAICV está tem de governa poder local na posição de maioria. Desde 91, nunca é conseguir leva de vencida autárquicas. Meta estabelecida para líder de partido era 12, que já foi considerado como muito ambicioso, aparecendo 15, portanto, isto vai para além de expectativa mais alta. 14, para uma órgão, se tem que usar lá na disputa. Ainda se revê. Não, por acaso, eles reclamam e já se fala para a PCV que era festa de show, e já não se esperar que ele, mas pronto, é para reconto. Sim, se ele luta tanto, tem que chegar na coisa, na questão de o poder tenta ainda. Mas, de qualquer das formas, que até deixa de estar na linha de frente. E é uma oportunidade de demonstrar, ao nível de poder local, o que é que PAICV pode fazer.
Tanto mais que tratando-se de um partido de esquerda, é suposto, está com o pé na chão, que é para ter um entrosamento maior com o cidadão, com munícipes, numa relação muito mais estreita. De ali para 2 anos, 3 anos, prática, resultados podem mostrar isso. E isto te pressupõe, te exige que nós tudo não fica de olho e não acompanha. Mas que até deixa de ser um processo que, até certo ponto, também constitui uma escola para partidos, para pessoas que candidatam, para a sociedade civil, em termos de julgamento e de posicionamento de cada parte em relação a essa dinâmica de poder autárquico. Mas, Dionísio, que te perguntamos, te preocupamos, sei que Zé, indo Zé que foram também se pretende faz, que grande monte de casos, tanto um como outro, tanto o MPD, PSV, aqueles candidatos que ganham, independentemente de onde que esses ancoragem partidário, o monte deles ganha eleição sem programa, inclusive praia. Agora, monte que não teve monitoriza. E de facto, se busca ter um ponto de partida. Não tem que tomar como baseline aquele que o declara perante o eleitorado e que levou a convencer de que deve acreditar na boa liderança. Aquilo não tem que tomá-lo como algo e eu não tenho registro de uma boa quantidade daquele que está no site de RTC e de muita coisa ao nível de Infopress. Isto não tem que tomá-lo como um elemento referencial. Manhã também falamos, não, foi coisa dita na calor de campanha para um pôr de conquista, quer dizer, o que foi honesto. Como eleitorado, como munícipes, e por não ter sido honesto, nós não tem que juntar nós vós, que é esse que foi enganado, para falar aquela pessoa que deve merecer confiança, mais uma vez, porque aquele que está falando, de próxima vez pode ser pior, porque gosta de conseguir, nunca pegá-lo, então é por aí aumenta o nível de desonestidade. Então, nessa ordem de ideias, é que não acredita que, de uma forma ou de outra, aquilo está bem, aquele que, de certeza, está bem. Não, tem uns promessas na PowerPoint que está por na rede social, que ela não tem ele tudo guardado, já nunca faz print. Exato. Não, mas, por exemplo, me engasemos que estou hoje aquela coisa ali. Me lembra quando volta para Cabo Verde, em 2008, volta definitivo, digamos, muda a residência, embora eu sempre estive curioso pela película, mas uma das reclamações que está a fazer o Tcheu, sobretudo não lembro naquele período de 2010, mas antes, é a fazer programas, mas ninguém que está ali para não vota no indivíduo. A minha até em 2016 me participa e naqueles encontros para fazer programa, nesse caso mais ligado à MPD, e marca teleda. Gosto de gente que resolve e falou, ok, agora nunca está faz. Mas boa enquanto um cidadão atento e nunca sabe, é desculpável vou para a campanha e sem alguém saber, inclusive vota promessa, mas não se construir hospital, mas não se construir aquele que nem aquele âmbito de câmara muitas vezes, mas tudo bem. Mas é correto porque tem uma agenda, nunca sabe a agenda. A agenda pode ter, nunca sabe, nunca estou lá nada lá. O povo pode que ler, mas mim que é pesquisador, pessoas que a sociedade civil que te crê, está lá, te pressiona, nunca sabe. Talvez porque que tem sido prática fazer registros que devem ser monitorizados. Nunca sair na coisa que pode dar. Claro. Nós ainda nunca temos nem ferramenta para fazer aquela monitorização. Mas nós estamos numa fase bastante avançada de criação de antenas na tudo 22 municípios, que é que o Conselho de Direção Chintado ali na praia, que estava atento a acompanha coisas na Maio, na Brava, na Ribeira Brava, na São Nicolau ou coisa parecida. É tem de ser nas representações ao nível local que tem que trabalhar
desde aquele que falado antes de pessoa toma posse, até momentos que essa debate apresenta-se sucessivos relatórios. Mas, ao mesmo tempo, nos está, além daquele trabalho que nos está a fazer ao nível de instalação e de criação daquelas antenas de Fórum CV, ao nível municipal, nos está num processo também bastante avançado de concertação. E, portanto, se Deus quiser, dentro de 2 a 3 semanas, tu deve formalizá-lo e mediatizá-lo para tudo alguém sabe que nos está trabalha com entidade de base tecnológica em termos de ser missão e de ser competências, e que já tem um pacote que eu tinha desenvolvido para presidenciais e legislativas, mas que agora está a transformá-lo e adaptá-lo para a parte de autárquicas. Isso te permite uma alimentação numa base regular. Ora, se ao nível municipal elementos de antena consiga e sensibiliza, e não te espera ser conseguido, cidadãos para participar nas sessões das assembleias municipais, terá proveito de período antes de ordem do dia, e ao mesmo tempo que deixa relatórios de atividades e contas apenas para deputados municipais bata de gladiar com presidentes de Câmara, mas o munícipe tem que começar a ter esse instrumento ao nível de ser território e pode começar a ter juíza relativamente ao feito ou não feito e as declarações que depois de ser feito para atores tanto municipais. Portanto, esse cenário tem que constar alguma mudança. Não pode que conseguir em relação a tudo 22 municípios, mas se não for bem sucedido na pelo menos 50%, já é um ganho. E esse ganho está a servir de alerta para tudo o restante e para futuros candidatos naquelas circunstâncias. E preparação de plataforma eleitoral formalmente elaborado, no sentido de prepara para bem. Se hoje em Aventura vamos a fazer hospital na tal zona, a fazer estrada que te liga a tal comunidade, aquilo, que é a competência de Câmara Municipal? Okay. Não te cobrão, porque boquifla. Pode ser que o tenha garantias de que o tenha algum financiador, alguma entidade que o pode conseguir trazer que recursos e, numa ação conjunta com o Governo Central, realizá-lo. Agora, o que pode flama você fazer, para o que está eleito e em funções, ou no momento de prestação de contas, na fim de linha, podemos falar, não, que é quem é a responsabilidade, que é a responsabilidade do Governo Central. O Governo Central dá o recado para falar eleitorado. Portanto, essa é a matéria que a gente tem que começar a levar a sério. E se isso acontece antes de isso nas próximas autárquicas, antes de equipa lança no terreno, está falando, rapaz, olha, para mal que já não passa naquele outro ali, já não fazer um esboçozinho, nem ser coisinha de 2, 3 páginas, que está dando referências na determinadas áreas de atuação, e isso está servindo de argumentos para passar junto de eleitorado. E aí não te fica vinculado a isto, de que é o nosso limite. Mas gente tem que ser travado, nunca pode consentir que cada um está aparecer diante de comunicação social e de eleitorado, é aquele que é falar, é que ser responsabilizado. Não. Esse está lá para prestar conta a nós que colocamos lá para servir. E não para servir de interesse de cada um, porque é candidata, que é por ter um pedaço de chão para ela, ou para a família, ou para conseguir... Não. Bobo bem, para usar recursos que é caribou. E vos promete, mas você vai conseguir preparar e criar condições de bem-estar de munícipes. Você tem que prestar conta. É que assunto de boa família, é que a boa propriedade privada, é um servidor público. E não um agente para servir de coisa pública para benefício pessoal. E não tenho notado muito disto sem que pessoas e certas entidades sejam responsabilizadas. É preciso não começar a organizar para denúncia e pedir que autoridades competentes, nomeadamente até, se for o caso, o Ministério Público, leve as entidades, atores políticos e governantes a prestação de contas e que seja mediatizado para a gente saber que, de facto, alguma coisa que está marcha.
Me dá chama um trabalho porque ele tem realmente impacto também, tem que fazer um trabalho de base na bairros ou na se manda falar na bairros, na vales, o bairro da tradição cidade, né? Na vales, na rincões, para na governo tem médicos que tá flama nunca tem uma consciência política na governo, mas não tem uma forte consciência do oportunismo. Não se fala de cidadão que te vota, não se fala nem de político que é igual também, mas tem uma forte consciência do oportunismo. Eu sei, por exemplo, pensando em bairros, noutras eleições, não estou bidona, está falando, a mesma eleição ligou, não está põe betão. Hoje você está conta com ele, tem uma dependência de que você espera, mas que ele está acontece. Repara, Redi, esse exemplo que eu dá é demonstrativo e pode trazer vários outros, demonstrativo de aproveitamento político, de debilidade económica, de fragilidade de determinadas pessoas e de certas camadas sociais. Ora, é preciso no começo a trabalhar para encontrar alternativa para pôr cobro a aquelas situações. Porque, quer dizer, daquele que eu podia ter como direito constitucional, é também parece como um grande favor. Que fulano ia fazer aquele outro, ia ficar com peso na consciência e uma obrigação de retribuir. Não, ok, está perante aquela urna. Não tem que começar a trabalhar nesse sentido. Que é para ser entendido de que determinadas pessoas, certas camadas que estão na tal situação, ou que esta recebe, está contemplado com isto ou com aquilo, é justamente na linha de cumprimento de uma obrigação de quem que fala eleitorado, mas ele era capaz de conseguir criar aquelas condições para que as pessoas. E o que ele quer fazer é que a favor nenhum. É que fazê-lo com seus recursos pessoais, nem de ser partido. É fazê-lo com recursos de contribuintes nacionais. Obviamente que, feito, é pôr depois, apresenta dentro de seus resultados, não faz X casas de banho, não faz X habitação, pode ter o betão, mas não tem que ter aquela linha de dependência em que a pessoa está moralmente amarrado a quem que dá isto, a quem que lhe dá fazer uns papelinhos para tentar pensão, não tenta encontrar solução para aquele via, nunca sei qual que é o melhor remédio, mas já não está na altura, depois de algumas décadas de prática democrática, não tem que fazer pessoas entenderem que democracia é que está diante de urna e vota, na A ou na B. É da cidadão possibilidade de participar e de influenciar o processo de governação. Em conjunto, o que é que nos escolhe, no pôr à frente. E democracia é que a vota. É que tem 3, 4 cores de opção. Não, que ele é um ponto de partida. Agora, ponto de chegada é a avaliação de aquilo que em inglês se chama de outcome. Eu tenho que job resultado, mas resultado que te produz impacto em nome do coletivo, porque foi mandatado para o coletivo. E então, democracia ali está cria aquele bloco em que nós, em comunidade, no escolhe quem que está ficando para frente para utilizar nossos recursos e fazer com que a nossa governação seja de sucesso, de criação de conforto e de bem-estar para todo mundo. Portanto, é necessário no começo a desmistificar tudo isto de gente que está a parecer como donos ou pais da democracia, que é falso. Porque nessa matéria isso seria interessante trazer algumas pessoas a esse debate, agora que Cabo Verde celebra-se há 50 anos. Porque na altura que regressa de Santa Catarina, em 1990, tanto antes das primeiras eleições, que está na Santa Catarina como diretor de liceu, portanto, termina o mandato, regressa para a praia, houve uma dinâmica extremamente grande ao nível de posicionamento de atores em relação a novos cenários que está em construção. É óbvio que aquele que consiga estruturar bem e no momento que o atores que estava à frente leva a ter MPD e que teve aquele sucesso. Mas
no tem a doutora Luísa Ferro Ribeiro, que criou uma associação política, não partido, na perspectiva de reflexão, de analisa qual seria contornos que novo sistema deve tomar e que ajuda a elucidar. Não tem outros, tipo o CID. Qual que foi o papel do CID antes de chegar a 90? Em que que depois bem fica do outro lado da barricada, mas esteve dentro do PAIGC, PAICV. E que no momento certo soube salta. E hoje é que ele levanta galão para falar que ele que traz a democracia. Boca trabalha para isso. E não pode falar, inclusive, não teve alguns que teve ousadia de enfrentar o regime em relação a certos aspectos. Digamos, correndo algum risco até de ficar na prateleira e de sofrer com um ou outro pequeno represália em relação a iniciativas que foi tomada. Não te lembras, no Liceu Domingos Ramos, não tinha o chamado Grupo dos 10, para imprimir algumas mudanças e melhorias ao nível de gestão da própria escola. Depois foi montado um sistema, foi desmembrado e foi naquela linha que um convidado para cargo de diretor de liceu, manca sabia mansa está afastada daquele grupo dentro dessa dinâmica. Mas aquilo possibilitando, a partir de Santa Catarina, cria a primeira associação de professores. Portanto, nesse caso, ali de Ilha de Santiago, não estava longe de foco de poder na praia e, no bem, depois de tudo cozinhado no interior, não vai realizar a Assembleia Geral na ginásio do Liceu Domingos Ramos e não constituiu uma associação porque nunca podia criar sindicato. E de primeiras ações que não fazia depois de abertura multipartidarismo, que era do artigo 4º, tal, não sei quantos... Aquilo que você fala ali é já no sistema democrático ou no processo de transição? No processo de transição, não fazê-lo justamente na 89. 89. Sim, para uma abertura é 88, na verdade. Exato. Portanto, e naquela altura a coisa até bombava forte. E tinha uma outra associação muito forte, que era político, mas era orientado para desenvolvimento de Santa Catarina, que é a Associação de Filhos e Amigos de Santa Catarina. E aquilo não tinha quase que quinzenalmente reuniões lá, Mário Silva, Simão Monteiro, tanto David Offer Almada, teve umas participações, Presidente Mascarenhas, depois, não teve falecido Funa, Fernando Monteiro, e outros muito ativos nas reuniões e encontros que não desenvolver na Santa Catarina. Que a reivindicação para a mudança de Santa Catarina e colocar Santa Catarina num outro patamar teve reflexos em toda a Ilha de Santiago. E, ao que também houve emergência de MPD e de outros movimentos e outras dinâmicas, o que pode descartar aqueles elementos que dão sinais fortes. É que, por acaso, que elementos que esteve de frente acaba para vencer os ministeriados logo após as primeiras eleições legislativas, portanto, na coisa. E do presidente Mascarenhas, como independente, ser apoiado maioritariamente para elementos que vêm daquela parte. Portanto, tem algumas coisas que precisa de ser jogado a esse nível. O trecho é um elemento interessante, outra para fazer uma analogia, o pensamento rápido, sim. E, por exemplo, no processo de independência, no processo de luta pela libertação, tinha um movimento, né, o CID, também o PIC, tudo aqueles movimentos que cantam tomar o poder, para PSV fala assim, bom, a mim que guia, e acaba para pagar tudo aquele lote, é a família que está manda. E para aquilo que você está falando, houve o mesmo processo na abertura democrática. Houve várias dinâmicas, depois o PSV falou, a mim que guia, a mim que é papá, então ganhou calma. É parecido. E até conscientização de muito... Nunca tinha aquele... Sim. Nunca sabia, na verdade. Não, isso tanto... Há muita coisa. Há muita coisa que precisa ser, de facto, analisado para melhor compreensão de certas coisas. Nova geração pode perder fio, mas não teve privilégio de pôr pé na Cabo Verde 4 anos depois da independência de Cabo Verde, desde 79 trabalha nesse país até 6 meses atrás. E sempre ativo. E muita gente soube recentemente que isso fica de saber uma minha guineense. Porque nunca deixa ser arrastado para aquela parte de minha origem como sendo guineense. Me considera sempre como cidadão do lugar onde está. Não tem que ser um cidadão ativo, porque tinha contributo. Lá que está, tinha rendimento. Lá que está, tinha imposto. Lá que está bem, portanto, não tem que ser cidadão não passivo e ativo.
E isto, então, entende que tem muitas outras pessoas nacionais que teria muita história a ser contada dentro das dinâmicas e de toda a movimentação que depois desemboca na 1990. Tanto não diz que algumas pessoas só que falaram de Chibia. É preciso escrever história. Pronto, já agora falando de sociólogo, talvez juntando com historiador, algumas situações de Chibia na Vila Nova. Esta história não te lembro de um menino. Ok. De lá perto de Elmé, Lulu, taxista. Também, tanto, tem um conjunto de coisas que me procurei entrar logo de início para compreender determinadas reivindicações no contexto nacional e que influencia de uma forma ou de outra toda a dinâmica. E depois, no Benchiga 90, coisas rápidas, pessoal de PICV, um bom percentagem de militantes e outros que esteve mesmo como dirigentes, cama na buraco e deixa campo livre para o próprio MPD fazer tudo o que ele quer entender, porque houve pessoas militantes e até dirigentes de PICV que fica com um complexo tão grande em que se fica traumatizado que tinha tanto talvez orgulho de família de PICV e que sucumbe e pronto, barco funda. Que vem da MPD, tudo bem de PICV, no fundo. Não, como aquilo que só falei ali, pronto, você conta um monte de coisa ali que para mim é novidade de hoje, assim, mas é coisas que não tem noção de leitura. Que tinha escrito, mas para quem que lê Rosalma Évora, por exemplo, esse primeiro livro que acho que era tese mestrado, porque foi sobre aquele período de transição. E próprio José Vicente Lopes também tem algo escrito sobre um livrinho pequenote, não percebe, mas de facto botinha um monte de coisa que funciona que venda na MPD que tinha que a partir de um movimento para olhar depois tinha aquelas várias fações que depois bem bate a revira das nos 90 e tem aquela noção ali de facto pronto, o processo democrático é que acima está contado, acima está falado. E Jorge Carlos Fonseca está flamanente. Mas é preciso ainda bem escrever história, bastidores de independência, que casca tudo coisa escrito. O que quer escrever o que ele para começa a escrever o bastidores da democracia também. Mas é verdade. E ele, o que está a falar isto, acho que tem muita matéria. Porque quando um chega de Guiné na 79 e dentro de alguns olhares e comentários junto de determinadas pessoas de que as principais referências vêm do chamado grupo de trotskistas e de primeiros que levantam a voz num determinado sentido, com ou sem razão, sendo verdade ou sendo falso, é parte de um processo e de uma história e de elementos que devem ter coisas para conta. E hoje, estando uma grande quantidade desse, desvinculado de vida política ativa, com suas vida feita, é bom momento que a gente acredita que este tem todo o conforto e tranquilidade de chamar coisas para nós, fornecer referências, trazer dados, é capaz de ter coisas escritas, correspondências trocadas, despachos que foi feito com fundamentação de porquê, num ou noutro sentido, e muita coisa pode ser esclarecida. Não olhando só cor ou partido, mas vendo atores. E me está plenamente de acordo que o Presidente Fonseca em relação a esse aspecto, porque há muita coisa ainda para ser contado, que era no período antes de independência, durante o processo de independência, que é os primeiros anos, e depois que é de arrancada para o processo multipartidário. Vou que estive ativo naquele processo, Julian entende uma coisa ali. Não sei pensar, não sei comentar hoje com alguém até que ali, e nos anos 90, né, e o que notou já aquela movimentação por trás da MPD, né, e era uma coisa, como é que a gente fala,
botou gente realmente se correva atrás de partido para modo se acreditar em alguma coisa. Tinha algo lá, era puro. Hoje em dia é pago. Não sei comentar hoje para não te lembra-me na 91 na sala, nunca podia votar e me nos grupos e Carlos Veiga surge como Messias na altura, apresentado como Messias e tudo alguém está correndo atrás daquele ventoinha. E tinha que ele fosse para o nosso turno da correva atrás, mas não está correndo realmente, te acreditava num coisa para modo e hoje não, hoje tem que pagar até essa campanha ali é muito quieto. 2020 é para uma Covid, ok, mas ali é muito manso. Para mostrar que gente já que tem aquele paixão de não vira tudo, aquela coisa que você falou, consciência de consciência do oportunismo. É coisa de tempo que tem a ver com desgastes. Sim. Porque na altura podia ter surgido um outro movimento e conseguia ganhar sem que fosse o próprio MPD. E mim teve um período de colaboração que própria o CID, no momento que o pessoal regressa para Cabo Verde, que John Manon estava para frente. E ali na praia eu tinha Vital Moeda, tinha falecido Pedro Ciosa e outras pessoas que teve possibilidades de interagir com eles e compreender determinadas coisas, mas que trazem esse contributo para aquela linha. E aí, muitas vezes, no Tayobel na autárquicas, no Tayobel na várias dinâmicas, em que às vezes é justo fazer a pergunta se é tal que construi vitória ou se é aquele que estava em ação, em cena, como mandante, se é ele que perde. E como perde, tinha aquele que tinha que estava para frente. E na altura estava guerra intestina no CID que impede o CID de dar cara e avança. Ora, Dr. Carlos Veiga, pronto, no cruza, mas não de relacionamento próximo na coisa, no cruza, mas na corre atrás de bola, tanto naquele campo para trás de ginásio. Era bom jogador. Era bom. Atrás de ginásio de liceu, porque eles tinham um grupo madrugada. E então, aquele grupo madrugada, esta treinava sempre naquele espaço. E, portanto, me esteve inicialmente na Rua 5 de Julho, pensar Estrela Negra, depois desfazendo Melen Ferreira, e lugar que não tinha para... podia jogar logo madrugada na Tamares. Conta aquela história, ele também te jogava naquele. Exato. Portanto, naquela interação, naquele período, Dr. Carlos Veiga podia ser até designado do advogado do povo. Solidário com pessoas injustiçadas, que tinha dinheiro para pagar advogado ou que eventualmente que fosse contemplado para IPAS, que é Instituto de Patrocínio e Assistência Judiciária, na altura, mas que, para via de aconselhamento, ajuda a preparar um documento ou outra ação, ganha uma certa notoriedade na praça de praia. E aquilo acaba para ajuda, além de ser posicionamento em termos de quadro na área jurídica formado e que, logo nos primeiros anos de independência, ocupa determinadas funções, tanto tinha que brilhar. E aparecendo naquele movimento para mudança necessária, que o povo se até exigiva, ali não pode falar até, pode ser MPD que ganha, pode ser PAICV que perde, porque o povo já estava cansado dele, mesmo dirigentes do próprio partido já estava descontente com determinadas práticas. E isto me pude acompanhar aquilo de perto, porque teve privilégio de trabalhar como professor na Escola de Superação Cultural de pessoal de partido, tanto dirigente de alguns quadros, que tinha certas funções, mas sem competências académicas. Foi proporcionada essa oportunidade, que evolui e vai dar lugar ao Instituto Amílcar Cabral.
que está funcionava ali embaixo, na fazenda, na parte de 5 de Julho, depois bem construído aquele edifício na São Martinho e não passa para São Martinho. Infelizmente. Guerras políticas e outros fatores levam aquilo a ser perdido e o país quer se ter proveito daquilo. Mas, na verdade, para a parte do Dr. Veiga, e tanto o mérito é algo que, digamos, que a imagem foi construída a partir de seu desempenho e da aceitação popular na altura que facilmente portanto, acaba para fazer aquilo que de facto é fazer na afirmação da democracia logo na abertura. Com ou sem excessos, dá-se que houve alguns excessos, nomeadamente em relação à história de Cabo Verde, no processo ao nível educativo. Cabo Verde fica a perdido e hoje Botene Menino é referência, tanto histórico, cultural e outros. E aquilo está considerado um grande erro e uma grande perda da parte de Cabo Verde. E eu estou a ansiedade de nova geração. Agora, na celebração do centenário da Amílcar Cabral, que pessoas, a partir do conhecimento de muita coisa por detrás, que pessoas lançam, que engajam. Ávido de saber de onde que bem, que coisas acontecem e porque é que essa figura deve ser homenageado. Provavelmente, se não recua um bocadinho mais atrás, não teria muito mais pessoas a sentir orgulho de ser cabo-verdiano e do trajeto de Cabo Verde de Chigali, do que pôr-se a cabeça, ele é americano, ele é português, ele é europeu ou outra coisa, porque é consciente de onde que vem, ele é quem, e mais facilmente te sentir orgulho de que é que morre antes que dessas vida para hoje Cabo Verde ser aquele que ele é. Por acaso, como obteve o discurso, pronto, é que te surpreende de ordinário, mas obteve o jovem, sobretudo, chateado. Não sei que implicação que ele também pode ter no resultado atual, mas houve muito jovem na praia, basicamente, chateado com a MPD nesse caso, embora que a MPD em si, mas alguns indivíduos na MPD, com aquele coisa de querer pagar Cabral. Conheci muitos jovens que tinham aquele discurso, e aquele partido que quer pagar no Cabral. Não sei que implicação que ele tem. Não sabe, mas a governação de MPD é um grande responsável por resultado. Ele é óbvio, e ele é claro, ele é evidente, e sobretudo quem constatou tem radar atento. Mas, o próprio primeiro-ministro ia fazer referência a isto, com outras palavras, mas na realidade mas tem, por acaso, botou aquele no fundo, aquela ideia de fazer uma... É que só paga Cabral, é um pagamento histórico, mas na verdade, é certo. Agora, aquilo que você falou na 90, daquele mesmo estranho, que primeiro, o ministro da Educação, né, era uma figura, na educação de abertura, ele era uma figura que, pronto, que até porque tem uma história na Guiné, acho que nasceu na Guiné. Você referia que é ministro na altura? Foi, nome já foi Dr. Faustino. Ok. Foi ministro da Educação. Foi primeiro foi substituído depois para tocar os reis. Segundo. Ele foi primeiro. Mas foi nele que houve duas grandes manifestações de estudantes, porque as reformas, sobretudo expulsa meninos de liceu, se reprova 2 vezes, que era claramente pronto, que ela era uma agenda do Banco Mundial para o movimento estava investiva na privatização do ensino, tinha que abrir umas escolas privadas, e que é óbvio, muita coisa que ninguém sabe, que na altura ainda tinha aquele consenso ali, pensar na liceu, mas hoje então. Mas voltando a questão que não começa de monitorização, quem se fala, é o seguinte, estive com as associações, né, Eugênio Lima, tá fala com as de ajudar a pensar, né, intervenção, de algumas intervenções que as que fazem, e sempre da flanha tem que ser politizado como tudo coisa política, né, mesmo que tem consenso, ele é. Mas uma das coisas que está aparecendo naqueles trabalhos que foram, se também avança, não está a falar de educação política para jovens, mas a população cabo-verdiana mesmo está educada politicamente, inclusive quem que está no partido, sobretudo quem que está no partido. Mas a verdade é que conversa que não tem, e quem tem com várias associações, não percebe, é que é só questão de consciência política, é que tem consciência, às vezes, de que é política pública.
né? E política pública que faz uma estrada, põe um asfalto, talvez nem um grande esgoto que fazer. É muito mais abrangente. Né? Para mim, não está visto política de projeto, que é mau. Quer dizer, é mau. Se o embaixador da União Europeia que ele dia falando, ele falou, não, o problema não está aí. Que na verdade é que está lá. Bom, a instância da agenda, que é uma outra questão. Mas é que próprio nós políticos ou nós governantes que tem institucionalismo. Quando eu trabalhar com Maritza Rosaval, a ministra na altura de Educação, Família e Ensino Superior, ele tinha sempre aquela preocupação de institucionalizar a política. E tenta fazer uma escusa. Mas pronto, mas o que bem de negócio que tem nada institucionalizado, tanto em nível central como a nível municipal. Agora, se próprio associações de base, população, que tem noção de coisa que é política pública, sem falar de que é política e politização, é um trabalho complicado. E talvez essa observação que acaba de fazer muito pertinente e justo está remetendo para manifesto. Por quê? Porque nós não tomamos em consideração, primeiro, proposta constante de manifesto tem a ver com Código de Posturas Municipais. Aí põe no daquele, põe no tapete. No tapete, que era no tapete. Ok. Portanto, ao que você traz aquele elemento, tem um instrumento regulador, pelo menos no espaço urbano, na interação de munícipe com eleitos municipais. Se mim está a chamar, vá lá, aquele porco é de meu, pode matá-lo na minha varanda, está pendurado na minha carrinha Toyota Hilux, roda bairro para vender, pouco calerão frente de porta, fazer torresma, vender põe cozinha de sombra para dar um groguinho com cervejinha quem que está passa, porque aquele carne assado, frito, está tomado na via pública, consciente ou inconscientemente, vamos fazer, mas a autoridade tem que ajudar a entender ou que está falando de saúde pública, ou que está falando de controle daquela carne, questão de sanidade, de saúde pública. É preciso educar pessoas. Me bati dentro, não sei, um folha de coisa. Não, é algo que está sujo, está sujo porque eu quero guardar na casa. Vou botar fora porque é para servir na coisa. Não tem ele no dia a dia. Não tem agora não está com a história de dengue. Sensibilização, gastos de dinheiro na televisão, com spots de sensibilização, cartazes, encontro comunitário. Para quê? Me cansar na aldeia, de vez em quando conheço maldas da folha. Nossa aldeia tem que estar sempre limpo a qualquer hora. Ou que você faz a campanha de limpeza, não está a fazer demonstração de que não foi porco, não suja e nunca cuida, e por isso não está a fazer campanha. E se casa está sempre limpo, o que tem necessidade de fazer campanha de limpeza. E se nós não estamos a fazer aquele trabalho agora de sensibilização, que deixar água estagnado na tal parte, que fazer aquele que pôr lixo na tal parte, é porque nunca faz trabalho de casa, nunca educa, nunca ensina, e não tem que levar em consideração que o grosso do pessoal que está agora no espaço urbano é pessoal que vem com vivência rural, onde que tinha um mecanismo outro de tratamento de resíduos sólidos desperdiçados na sua comunidade. E que no espaço urbano é que tem aquele espaço para fazê-lo. Então, não tem um conjunto de coisas que está levando a falar. Esse instrumento deve ser um instrumento pedagógico, sobretudo num primeiro fase de divulgação, de massificação. Bonito que teve uma vez com 2 amigos de meu, vereadores na Santa Catarina, de Santiago, em que precisar de consultar algumas coisas por causa de umas coisas que se aconteceba ao nível de serviço, e entendeva que era violação de código de posturas municipais. E nunca tinha aquele instrumento em contacto com as 2 pessoas amigas, vereadores. Esse que tinha instrumento, esse que sabia onde que estava. Ora, se vereador que tem esse instrumento e gosta de quem que estava ouvindo, devia aproveitar essa oportunidade para contactar
algum vereador e algum eleito municipal talvez para ter dúvida de que ele que me está a falar ali nesse momento. Sei que com ele como governante, que esta forma é tudo, porque cada uma amostra representativa para permitir entrar a conclusão, mas é um indicador. Coisa que está acontecendo em relação a munícipe. Quem que é hoje programa de divulgação de vários capítulos constituintes de código de posturas municipais daquele município ou daquele outro município. Isso deve ser feito. Não está a fazer casa, só para ficar naquela questão de coisa. Eu tinha no passado um rei, tanto lei que te acusava, te bloqueava. Me fazia a casa, está rebocado, pintado tudo dentro, vai pedir luz, para ligação, contrato e tal. Tem que estar condicionado à apresentação de parte de fora. Uma casa já está habitável e então tem emitido um credencial que te permite não sei quantos. Hoje não. Não está a fazer de mel lá dentro, deixa aquele outro lá com o bloco à vista, bem porque é direito e tal, não tem cuidado, senão está a televisão, está a chamar a televisão, está a reclama e então aquele eleito está a ser penalizado. Não. Se não houve, não está num espaço de 4 paredes. Parte frontal dessa casa é igual à superfície de aquela única parede. Não gasta 4 vezes mais. Por que nunca pode gastar 25% para não dar nem ser banho de cal? Parte de frente. E hoje, ao que fazer uma fotografia aérea, o job platô, o job zonas urbanizadas de Palmares e Cidadela, e não traz as outras zonas. Não há São Vicente que está cheio de casas de bidão que se cada vez mais mora cogumelo. Não teve aquelas situações na Alto São João, Santa Cruz e Terra Boa na Sal, que felizmente dará parabéns às autoridades municipais para medidas que foi tomado. Esforços na Boa Vista, tanto não tem uma situação hoje, em vários pontos do país, que precisa ser revista. E quem que está a investir na casa tem que saber, mas tem uma regra que está consta no Código de Posturas Municipais, que ele tem que respeitar e não respeitando, autoridades podem fazer uso de prerrogativas que eles têm de tomar medidas. Segundo ponto que não tem dentro desse outro elemento, em linha de 70, só fazer essa ligação com a questão de aquele manifesto que não enviei. Tem a ver com o orçamento participativo. E isso toca com a questão de jovens, da questão de políticas públicas e outras. Se nos municípios avança com a implementação de código de orçamento participativo, é da possibilidade de cidadão saber o que a Câmara tem dentro dessa proposta orçamental para despesas correntes e outros não sei quantos. Mas no campo de investimento e de algumas outras realizações, qualquer bolo orçamental que tenha em mente usa. Se não toma caso, vamos supor, de Praia ou de algum outro município, por favor, que ele soma ali, não está usando na coisa. É uma decisão que está a ser tomada ao nível de Câmara, depois está levada à Assembleia Municipal. Se não pergunta a Câmara, pode falar, não fazer umas consultas nas determinadas partes de coisa e não está tomado como uma participação cidadã. Mas que cidadãos, que municípios, tudo teve conhecimento e oportunidade de participar? Não. Se dá exemplo de Praia, pode ser o caso, mas na globalidade pode fazer essa afirmação categórica no contexto nacional para conhecimento de causa. Entretanto, se dentro de um município X não tem esse bolo, não tem uma agenda de consulta popular para elencar necessidades que tem, e na cada processo de consulta, várias localidades, não tenta hierarquiza que as necessidades, por forma a ser dado prioridade e a ser implementado que é mais urgente. É um diálogo entre o eleito e o munícipe. E minsta gente útil, respeitado, valorizado. E esse orçamento, depois de aprovado, deve ser de conhecimento genérico e relatório de sua execução deve ser de conhecimento genérico, que é de princípios básicos de orçamento participativo. É nosso orçamento que está a ser trabalhado para que nos pôr à frente para governar lugar. Ora, feito isto, ao que jovens está a ser ouvido,
ou que mulheres está a ser ouvido nessas comunidades, ou que os idosos estão a ser ouvidos nessas comunidades, e outros atores estão a ser ouvidos, provavelmente. Nunca querer arranjar guerra com artistas, músicos e outros, mas provavelmente algum soma que se dá para certos tipos de festivais, capaz de ser entesourado na linha de falar, não, nesse momento não dá prioridade a tal coisa, porque isto também serve comunidade hoje e para décadas. Mais do que no bem na questão de horas, não mete largos milhões e o que não chega naquela outra matéria que antes pediu uma coisa que é essencial para a comunidade. No fama nunca tem dinheiro, nunca tem orçamento. E nós é novidade para ninguém exorbitâncias que têm sido utilizadas na cholda e na situação de até o Dr. Manuel Faustino que faz a referência na questão de fundação, menos álcool, mais vida e coisa. Quer dizer, é preciso de facto não levar isso em linha de conta para não olhar o que tem acontecido. Não que não deve ir contra a questão de música, de músicos, de artistas, de festivais, deve ser feito, mas na medida de nosso canal. E não utiliza aquilo como instrumento de conquista do eleitor para permanecer na poder moda tem acontecido. E se isso acontece na linha de envolvimento do munícipe, nas diferentes categorias e estratos sociais, nessa seguinte parte. E isso pode levar pessoas a vá para sessões da Assembleia Municipal para job, se parecer que andava na tal coisa, mas que foi tomado em conta. E aquele que foi aprovado, mas que está a ser executado. Houve entrada de dinheiro que te permitia fazer aquela atividade ou não? Isso te suscita interesse. Mas se sempre foi ignorado. E aquele que está bem executa a tarefa, está a chamar um favorzinho que está fazendo e nem é que tem a obrigação de informar de coisa que está a fazer. Obviamente que esse grau de participação de nova geração ou de velha geração está a ser difícil. Mesma coisa, ainda em relação ao terceiro ponto, tem a ver com ordenamento territorial e tem uma política habitacional para determinadas camadas sociais. Nos principais centros urbanos, onde que já não tem situações de construções clandestinas, ou que está chegando a eleições, pé no acelerador. Construção para todo sítio. E pelo meio, tem pessoas que te pegam chão. É para o trabalhador, é para botar respalho. Ali é para botar naquele outro lugar e não sei quantos. Depois é para dar um jeitinho. Ou que zona de apanha forma, que já começa a tratar de rua, é a chance de fatura. Aquele que gastava 80 conto, 100 conto naquele raspel, já está no terreno de milhões. Isto tem que poder ser contornado. E é coisa que atores políticos sabem naqueles lugares onde que isso está acontece. Mas te deixa a coisa corre, porque muitas vezes naquele boca campanha, não te promete e legalizar a coisa, ou que depois ganha, ou aquele que já está ali te aproveita e resolve de um ou outro, e então te promete e resolve de aquele outro que o senhor ajudar a renovar mandato, também eu que é quem conseguir resolver o negócio. Isso tem que ser mudado. Então, fazer uma saída, mas para poder fazer ligação à questão de participação. E políticas públicas podem ter participação cidadã se de facto houver essa facilidade, essa abertura. Mas como é que a coisa que está dado tem que ser conquistado? Foram entender, chama assim, esse despertar do cidadão, de que é que a favor nenhum, que governantes de poder local ou de poder central se está fazendo, mas se está a cumprir uma obrigação. E se de facto não conseguir despertar isso nas cidadãos, voz de reivindicação pode aumentar e pode ter grupos estruturados, organizados, para fazer valer seus direitos, utilizando essa voz reivindicativa e predisposição de participação também na construção de bem-estar coletivo. Na linguagem dos estudos urbanos, que é a última coisa que eu falei de bairros, não está chamando de governação furtiva, porque na verdade é um tipo de governação que tem o clube, ou seja, tem o cliente, né? E acaba para facilitar e está para a praia no Cabo Verde inteiro. O Cabo Verde inteiro tive, curiosamente, na época colonial, no processo de falar de colonização tardia, tive uma planificação de pensa cidade.
E depois eu pergunto o que você acontece realmente, mas me dá concordo tudo o que você fala, só que no fundo é se ligar, muitas vezes também é preciso compreender, é preciso ter condições, criar condições, Estado tem que criar condições, né? E, por exemplo, questão de casa-banho, e não tem um passado de casa-banho público, acabaram com ele, né? Às vezes da flor, também é que exige para alguém que faz necessidade na rua, se é que tem um casa-banho público, às vezes tem que entrar num bar para pagar para poder fazer, por exemplo, um exemplo sempre de echar a grande frente, para mim, monta alguém que conhece, melhor mirador de praia, ainda mais do que Porto Sol, ou que também porque o Porto Sol lá por trás da cidade, botou tudo que ele Bahia de Gamboa, é te echar a férias e ele está por lá, pode, sim, tem comportamentos que me te corrige, mas também coisa que as gente está fazendo que as casas que têm casa-banho. É questão que se for orçamento participativo. Não. Bom está gastar dinheiro para festa, mas a bola do mês de fazer é, de facto, sistema de esgoto. É que a casa-banho, bem fazer casa-banho, se o último se tem que fazer casa-banho fora de casa, outro foto que não é casamento de beton casa, de papelão. Que é uma coisa ridícula. Ele é taravoto, mas estraga naquele terceiro ponto que se fala. No fundo, é preciso também próprio nós ter aquela consciência ali, que é que as que têm esse tema, essa pouco se lixando com isso. Agora, o que é flow é questão. Por isso, deixa aquela parte que você também falou, só para logo a seguir, porque tem um aspecto ali que sempre anda como exemplo, e a altura de Covid também farta de comentar com amigos, mas queria aproveitar desse ponto, que o toca de sentinas públicas, de aqueles sanitários, na coisa. Então, dá exemplo quase sempre ligado a taxista. Pessoa está a ser movimento. Se acabou de ter xixi no dobrar de esquina, em que eu à esquerda, direita, ninguém que está apoiar, pega na sua torneirinha, entra na carro. Ok. Pega na seu órgão genital, fazer xixi. Será que tem alguma doença de pele? Alguma doença infecciosa que eventualmente até se xixi toca na mão e não sei quantos? Depois, de xixi, cama na secar. Arranca, levanta o dedo, apanha táxi. Hora de paga, frete. Dá 500 escudo, para desconta 350, eu dou aquele 150. Que as bactérias e vírus que já bem de semão, já bem através de dinheiro, para mim. E mim, você vai servir de veículo, tal qual ele, para se pagar isto. É necessário não começar a pensar nisto como um problema sério de saúde pública. E é, de facto. É. E modo que ele não pode dar vários outros exemplos. Outro que está caminhando com um baixo ponte, coisa e tal, e fazer essa necessidade fisiológica, usa pedra para limpa, depois arranca. Não deve criar condições. E dinheiro que tem sido usado para algumas coisas secundárias poderia servir perfeitamente para ser construído em lugares estratégicos. Isso dava emprego a certas pessoas, até reduzir doenças, porque tem que gastar na saúde curativa, mas sim na linha preventiva, e não deve injetar muito mais dinheiro na promoção de códigos de posturas municipais, de educação de cidadania, e ajuda os institutos de promoção, tanto nacional de saúde pública, nessa dinâmica, não junta com câmaras, identificando que as questões sérias. Portanto, nunca queria deixar passar esse exemplo, porque é algo que não se tudo está tocando, e não está carrega a doença, não leva para casa, usa com o filho, depois o que sabendo é que sei com aquela doença. Vou apanhá-lo justamente naquele tipo de situação. Tudo tem a ver com aquele que vários estudos está mostrando, e tudo que me faz com o Kimbalé, já não vira, já está copy-paste, para mão no fundo, que na verdade é falta de fiscalização. Porque tem fiscalização, tem um déficit de fiscalização para não ter nenhum. Porque tem articulação, porque ele tem que articular. Sim, o que tem fiscalização, porque cria condições, Simão Flá, que tem lugar de fazer xixi no lugar
adequado. Boquizão de vendedeiras. Me é de linha de pensamento de estudos urbanos que te acredita, mas que linha de que não foi contra-colonial, numa perspectiva radical e epistemológica, digamos assim, que às vezes que mesmo que põe na para marcar que tem que alguém que não tem. Mas você cria, o que você pensa na urbanização, como é que nunca se inventa na área, tem outras coisas, inclusive na Europa. Estive na Inglaterra, 2017, quando na Inglaterra, estive na centro, num dos bairros de Central, e tinha feiras de rua, que é tradicional na Inglaterra, você funciona. Claro, é preciso a população ser educada, sim, mas é possível também que instâncias funcionem e fiscalizam. Por exemplo, no processo de urbanização, às vezes não pensa que aquele cabeça europeu que não tem, dos Paris, Lisboa, que já é que assim também com esta história, que com a história europeia, que ela cria condição para que as senhoras, cria condição para que as alguém estejam na rua. Mas cria condição para estar na rua. E mercado praia. Como é possível, Dionísio, mercado praia e senhoras que te vendem, alguém às vezes todas, e a verdade foi necessidade na balda, está por baixo, o que você está compra, na linha de que você está falando, e não sabe mais si. Mas, mercado praia, quem que está trabalhando no mercado, que já te paga para estar lá, casa banhas que podia pagar. Que é um pensamento por serviço básico que eles têm seus direitos para o que está paga imposto para estar lá, que ele é mínimo que tem que ter acesso, porque pode estar paga casa banho. E me dá um exemplo, postura municipal, me dá mora na Platô e ainda se lembra no meu código uma questão de barulho e esta flow obras fim de semana ou de noite você pode fazer sim, mas você tem que ter alguém de câmara, técnico de câmara, e tem que respeitar que faz barulho, que faz aquilo, e, por exemplo, bota fazer obra de noite, ou fim de semana, num lugar, por exemplo, que de dia, se você fazer, você não atrapalha atrás. Tipo, sobretudo na rua, Avenida América Gabriel, e tinha movimentar. E as leis, aliás, essa coisa que está consta de o Código de Postura Municipal está numa lei específica de poluição sonora. Mas o que é que acontece? Domingo, barulho, obra peronal. Bota chama, polícia municipal, e não, e porque sim, está bem, mas aquele bem está falando, não, é que esta tem nutrização. É que esse flamengo, não, esse flamengo tenta fazer menos, mas barulho está contigo. Vou chamar 1, 2, 3 vezes, já que até pode chamar mais. No dia que a família só vai descansar. Me faz tempo com as coisas ali em relação à instituição, mas que própria instituição, você te viola. É complicado. Depois do moro que eu tenho exige com o cidadão. Nunca perde a legitimidade de fazer. Fica difícil. Enfim. Mas nunca pode deixar o aí sem salto para outro ponto. Bom, cidadão cabo-verdiano, sem dúvida, ativo na Cabo Verde, mas Guiné-Bissau, né, para tudo o que se passa na Guiné-Bissau, e nosso projeto em comum, né? Para no fundo, Cabral pensa longe, é que eu criticar para aquele. E também tem uns críticos que pode fazer, mas não é o âmbito. Mas a verdade é que nós estive na Guiné-Bissau recentemente, nós estive na conversa, nos fala de questão de arroz, e nós estão os maltas que têm ideia até de comprar terra e fazer algumas coisas para trás para ali, que é um projeto já naquela altura, e a nós com tanto alimento, tanto produto, que também de Brasil com Portugal que não podia, não se faz só Guiné-Bissau, se fala próprio nossa costa, nós menos podemos mandar, né? E então um amigo que falou e mas bem uns maltas acadêmicos nigerianos espanta com os peixes, falamos que nós que estamos mandando peixe. Oportunidades que não se perde, né? Aquela ideia de unidade Guiné-Cabo Verde era interessante, dessa flow naquele âmbito, naquela altura, a coisa ia passar, mas pelo menos a questão econômica de butras e buleba, e é coisa que existe. Primeiro questão que quer trazer aquele, né? Era uma coisa possível. É possível volta não politicamente, mas em termos econômicos, que condição que não pode criar para que os dois países ali, que irmão, crepa, nos turno bem daquele golfo lá. Eles podem falar o que eles querem, mas a verdade é que lá.
E situação política na Guiné também. Como a Guiné, estive lá, quando estive lá, se sou castavas, está mais tranquilo. Depois, quando bem no Chintil, para moer militares, nós taparam na rua. Eu lembro-me aqui uns anos atrás, na praia. Exato. E o que é feito de nós unidário, o que é feito de Guiné-Bissau, que no fundo lá está. Não tem uma história junto. É verdade, é uma pena que aquele projeto de unidade que teve aquele andamento que foi idealizado para Cabral e que também essa aconteceva dentro do próprio processo de colonização. Já estava um processo de formação de um mecanismo de entrosamento fora de âmbito, isso é a leitura, fora de âmbito de aquele que é visão e ações de Cabral, antes de luta armada arrancada em 63 na Guiné, mas já estava uma dinâmica de ligação, de entrosamento e de união entre os povos. Permitindo trazer para em âmbito familiar. Minha pai era um dos maiores proprietários de terminal de Rio Cacheu na zona, tanto de Farim, na localidade de Farandindo. Até importava muita coisa de Cabo Verde, inclusive sal comprado de Sérgio Barbosa, tanto Casa Serban, mandado para lá. Na base de conexões que tinha, até recrutava mão de obra cabo-verdiana que tinha um certo expertise na produção de batata doce, mandioca, cana sacarina e na produção de aguardente. Isto no contexto de minha família. Permiti que, dentro de que as habitações que tinha para trabalhadores que residiam na própria plantação, tanto na zona lá de Seponta, onde está chamando na Guiné, cheio de que esses cabo-verdianos acaba para constituir família, que esses trabalhadores constituem família com minha família de sangue. E hoje nós é família e eu tenho um novo grupo constituído. Na buscada na Guiné eu terá verificado cabo-verdianos que têm dificuldades em identificar como cabo-verdiano. Sim, isso é como aquele processo de pedir nacionalidade na embaixada, se tem o problema, como ter alguém que pede porque tem é mais guineense de coisa, porque a sinta necessidade de recorrer à parte de Cabo Verde, aquela instabilidade, atrocidades e outros que está cá para força pessoas. Arranjam um suporte, porque tendo aquele papelado é mais fácil de ter um subsídio, de ser avó ou pai conseguir ter uma pensão de parte de Cabo Verde ou de beneficiar de bolsa de formação para formação profissional ou superior que Cabo Verde tem estado a contempla que as comunidades mais fragilizadas, na Guiné, na São Tomé e em alguns outros lugares. Então, isso tem interesse a pessoas e tem um documento, passaporte de Cabo Verde respeitado e tudo. Entretanto, além de que de parte colonial, eu tinha aquela força que vem de São Vicente, a partir de escola técnica, na formação de administradores, de contabilistas, de pequenos gestores, de profissionais de várias áreas, de práticas oficinais, que foi mandado para colónias, entre as quais Guiné. E tem zonas residenciais, predominantemente Malta Cabo Verde, que foi enviado. E durante o período colonial, o grosso de elementos de top em lugares relevantes era cabo-verdiano. Isso tudo leva a uma fixação de que as pessoas que passam a identificar praticamente como guineenses constituem família e fica. Tem um bocadinho que volta, mas o grosso está lá, na Bissau e no interior. Mas nesse momento tem uma nova geração, com o olhar de sociólogo e estudioso, seguramente terá verificado. Pessoal que tem sido contratado como consultor, como profissionais, para várias agências de cooperação e que é cabo-verdianos. Sim, também alguns. Para várias ordens de razão, este lá o terá certamente encontrado com um bom bocado de que os elementos, pelo menos na Bissau. E isto, ao que eu conversa com aqueles elementos, esta chora ou desgraça de Guiné como se estivesse nascido na Guiné, identificando com a situação do país.
É revelação de identidade, de união. Mal e sofrimento de aquele outro é nós mal. E não está com esse povo. E as unidades está. É que assinado não é um papel, que tem uma coisa estabelecido entre as partes de forças políticas ou governativas, até porque a maioria daquele que foi assinado cabale nada. O presidente de Guiné esteve ali, primeiro-ministro não sei quantos, na regime de Domingos, PGC, de primeiro-ministro José Maria, de outros elementos e na atual e tudo. Canta acordo que foi assinado. Quem que conhece? Coisa que está na prática? Zero. Se assinaram, nunca sei. Assinado porque não olha na televisão. Okay. O que está no conteúdo que foi divulgado. Ok. Nada. É servir para o pessoal viajar, fazer reunião, dar lugar a um coquetel interessante, não fica com o irmão e não despide. E nada acontece. Mas esse processo é algo que, de forma natural, se te dá. Antes era mais forte na Guiné. Hoje você está com esse processo construtivo. Na Cabo Verde, que o guineense que está. Se na época que me bem, nós era umas dezenas, talvez menos de 20 elementos, hoje nos se fala de largos milhares na várias ilhas. É maioria. E constituindo família. E até nas eleições autárquicas, botei uma presença de vários guineenses que foi eleito. Houve um na Fogo, que até foi vítima de racismo no Porichomansi. Exato. Botei vereador, botei deputados municipais e que é pessoas reconhecidas nessa comunidade e por isso mandatários e atores de cabeça de lista entendem que esses elementos devem ser chamados. E o que se trata de assuntos de Guiné, hoje em dia, se fazer sondagem, vamos supor que cabo-verdianos tinha que votava e votava atores políticos na Guiné. E aquele que fosse votado ali na Cabo Verde está aplicado lá. Você o que está acontecendo? O presidente atual é que até tinha nem 12%. Porque, ao contrário de ligações que o governo de Cabo Verde tem com o presidente Sissoko, que é reprovável a todos os títulos, inclusive que não chama aquele medalha, exatamente, que é uma falta de respeito. Exatamente. É que tem mérito para isso. Entretanto, tem um povo que está alinhado com o seu governo e que tem uma posição completamente contrária. Isto, em termos de política externa nacional, que leitura aqui não pode fazer? Não pode falar. Em termos institucionais, não tem alguma dificuldade, mas ao nível de povos não está unido. Mas essa união pode ainda, pegando naquela questão final, daquela mesma pergunta, se aquele sonho de Cabral ainda é realizável e outro. Muito acredita que sim, não num quadro de um partido, dois países, mas no quadro de complementaridade. Nós, por exemplo, no campo de turismo, Cabo Verde tem sido procurado e hoje não estou a olhar qualquer peso de turismo na PIB de Cabo Verde. Se puxa aquele contributo de PIB para a economia de Cabo Verde cai paf. Isto num curto espaço de tempo, que é subida rápida. Condições para turismo cultural, ambiental, de relevo, de mar, sol, areia e outro. Hoje, me pode falar, mas Cabo Verde que tem nem 50%, nem 30% daquilo que é a natureza da Guiné. Aquele que estava buscado na Caraíbas está na Guiné. Está na Guiné. E com o desenvolvimento de competências ali ao nível de Cabo Verde, de juventude, de empreendedores, de empresários, Guiné é um mercado apetecível que poderia servir perfeitamente para o pessoal com apoio financeiro
pode investir e te ajuda a economia de Guiné, mas te ajuda a economia de Cabo Verde e tudo parte da ganha ao nível de turismo de qualidade. Mas, turismo que pode andar sem segurança. Ou que se tem aquele tropas que usa cada dia, pessoal está maltratado, está espancado, está posto na cadeia, está sei, quer saber de droga para a esquerda, direita, avião está levanta, ninguém que pode pronunciar porque se tem outra foto, bota ser espancado e não sei quantos, é que é possível. Mas ao nível de indústria, hoje Cabo Verdeano está a consumir cabaceira, que na Guiné não tem uma cabaceira, mais do que guineense. E não tem uma indústria que te produz insumos, onde que insumos muito apreciados é de cabaceira. A outra pergunta, de onde que está bem cabaceira a nível de espaço de Cabo Verde para a produção daquilo? Está bem do continente, Senegal, Guiné e por aí. Mas nunca podia trabalhar de uma outra forma, inclusive manga, caju, laranja, que te apodrece. Vos estimula a investir, eles investem, tem produção, que tem transformação, não podia importar. Natural, biológico. Mas não. Como condições que está, não tem importa tangerina, laranja, maçã e não sei quantos, que dentro de 10, 20, 30 anos, está, ou menos, está provocando várias doenças que nunca sabia porque inclusive não se controla cada ano que as garantias. Metais pesados nasceu de que os produtos que amanhã têm determinados tipos de câncer e coisa. O larga produto a 100%. Não podia trabalhar na complementaridade. Mas mais. Botava para certos centros urbanos, fora de Bissau. Boca tem uma instituição financeira para buflar, por exemplo, Caxé, a primeira capital. Uma instituição financeira, por favor, esse dinheiro que me pagaram, chamar de depositar na banco. Que tem. Na Fórum de Transformação de Cabo Verde, em que esteve presente até o Dr. Carlos Lopes, é apelida bancos cabo-verdianos como bancos preguiçosos. E me falava até pouco ambiciosos e talvez sem visão de expansão. Hoje é mais bancos portugueses operando na Cabo Verde do que falando de bancos cabo-verdianos. Hoje é BCN. Sim. O restante já está a vender, está numa outra dinâmica. Tudo bem, é um jogo económico. Mas as instituições de Cabo Verde, hoje privatizado ou não, em parte ou no todo, tem um espaço que é Guiné, onde que não pode entrosar na Irmandade e fazer coisas avançar, cobrindo todo o território nacional. E dinâmica ao nível de economia, de movimentação de dinheiro. No outro dia, Rosário Luz está a fazer referência a isso. Massa monetária, dinheiro que está circulando na Guiné é coisa impressionante. Entretanto, por que é que aquilo tem que ser guardado na casa ou todo mundo tem que carregar para Bissau ou para Canchungo ou para Fatá e naqueles outros lugares porque tem nada? E isto poderia servir para internacionalização de empresários cabo-verdianos, nova geração, novos empreendedores, cria negócios com o capital levado de Cabo Verde, transforma produtos, cria empresas, cria restaurantes, cria hotéis e aquilo está verde para amadurecer, está à espera atores. É a obrigação do governo central. Mas o que é que está a ser feito nesse domínio? Não está a falar de barco, de transporte. Tudo encontro de governantes de Guiné e de Cabo Verde não tem aquela matéria, ou que é de Senegal, mas no que é que dá? E isto devia ser um elemento de linha de frente nessa dinâmica entre os dois países. Porque esse processo de unidade decorre normalmente de aquela mexida. E eu que nos está falando, estou vivo agora dias, Dr. Marco, a propósito de empresariado cabo-verdiano na conhecimento do espaço CDAO, que é passeio para internacionaliza e não sei quantos. E a fazer umas afirmações que tanto Quinta concorre porque me fazê-lo em várias ocasiões no passado. A maioria do empresário cabo-verdiano e talvez de atores políticos
cabo-verdianos ao nível de poder central. Que conche África. Que conche Ponca África. Que conche zona ocidental, nosso território de zona CDAO. E por passa para Dakar, e bate a Abidjan por reunião e não sei quantos. Coisa que é conche daquela cultura, de potencial, de tudo oportunidade que tem. 2, que domínio de línguas que pessoas têm para conquistar aquele espaço. Nós, órgãos de comunicação social, dá mais notícia de desgraças e levantamentos de mortes, de golpes, de coisas que está dado na zona, porque nós, órgãos, naquele campo, está a privilegiar até, às vezes, coisas de animação, diversão, porque está a aumentar o auditório e tudo, do que educação, tanto do cidadão normal, como de empresários, para saber o que está a passar ao nível de agricultura, de industrialização, de não sei quantos, ao nível de Senegal, ao nível de Côte d'Ivoire, ao nível de Guiné-Conakry e por aí fora. Mas, mais do que isto, aquele conhecimento exige conche cultura, que negócios está fazendo na zona. Coisa que eu tenho que acautela, coisa que é potencial que eu tenho que eu deve valorizar e que eu deve explorar. Isso deve ser feito e que está a ser feito. E talvez câmaras, tanto de Barlavento como de Sotavento, tanto câmaras de comércio, podia, em conjunto com o governo, criar programas formativos nesse quadro para empresariado. Embora seja mais fácil com a nova geração, que já tem domínio de informática, pode pesquisar mais rapidamente e entra e adapta a outras realidades. O toca na questão de pescado. Se nós tudo ali na Cabo Verde não fosse operadores na área de economia azul e não fosse tudo gente que está vive à volta de mar, entre quem que está a fazer rede, quem que está a fazer bote, quem que está a pisca, quem que está a transforma aquele pescado, quem que está a embala aquele pescado e quem que está a comercializa aquele pescado, não seria ainda insuficiente e pouco para abastecer alguns países encravados de espaço CDAO, moda Níger, canto milhões, Mali, canto milhões, que está lá. E que tem controle de qualidade de algumas exigências que europeus têm feito ou que, ao nível americano, através de AGOA, tem sido feita. É muita pergunta. E tem curiosidade de conchas estatísticas, desde que é assinado de acordo para a primeira vez, qualquer produtos e qualquer evolução na coisa. Não acha que não te perde tanto tempo da filosofia em torno do ideal para a Europa e para a América, quando lhe traz de casa, dentro daquele que está a fazer parte das regras de jogo na comunidade de CDAO, botar um mercado completamente escancarado para fornecer para produtos. Por que é que nunca se tem investido naquela linha? Portanto, essas são questões bastante sérias, mas que me queria trazer mais afunilado e entrosado entre Guiné e Cabo Verde, e esse processo de unidade, mesmo que alguns que creem, essa acontece de forma muito natural. Minha bem já constitui família, a parte cabo-verdiana, outro já vai constituir lá, e isso se aumenta. E pode ser interessante até fazer esse estudo, para haver esse âmbito de entrosamento. Na Boa Vista, em que a maioria de gente que está vive na Boa Vista é que a Boa Vistense, é que é autóctone lá de Boa Vista, e em que eu tenho uma comunidade de Guiné, de Senegal, não sei quantos, naquela zona, na parte de Sal, se não há job, coisas direito, e que as uniões que se acontecem, isso está bem trazendo coisas interessantes nos próximos tempos, e o que no job, que é outra parte de nós outros, modo a mim, fala na minha casamento, mantém filho, que já continua na linha que me começa, e tem um outro que está em lugar, está a dar contributo na Guiné, com todo o orgulho de gente que, talvez mais cobarde, não está daquele outro lado, está da contribuição, mas ele está da contribuição daquele outro lado e que hoje até está mais conhecido do que mim, no espaço guineense, e dando contributo como se fosse guineense. É que nasce na Guiné, tem simplesmente pai guineense. E esta entregue naquela dinâmica. E botei isto, está acontece de ambos os lados. Tanto entre guineense, no tempo de estudante.
de certeza que refúgio e lugar de anima companheiro e de consolo e de fazer até cabeça rijo é com o guineense. É nós que está briga entre nós, é nós que está junta para resolver o nosso problema, é nós que está junto. Nas delegações, missões que não estava para o exterior, primeiro o que chega, bom, nós já não bem, é 2, 3 de Cabo Verde, de Guiné bem, quem que está? É natural. Até porque não tem aquele crioulo que está aproximando ainda mais. Exato. De forma que esse é um processo de construção que pode ser feito e Cabo Verde tem, de mesma forma que Guiné pode dar a Cabo Verde pode dar a Guiné. Esse processo democrático. De hoje, gente que teve habilidade e coragem de fazer funcionar autarquias na Guiné. Processo de governação e de transparência e outros é preciso ser partilhado com nós guiantes e tem coragem de falar que os governantes isso independentemente de México, diplomacia, não sei quantos, mas é preciso ser feito. E não tem vários jovens qualificados no domínio de governança local e outros que podia ser mandado e colocado nas várias administrações e regiões no país, num quadro de cooperação entre os dois países, é possível transmitir experiência organizativa e governativa para ajudar a fazer com que coisas aconteçam fora de Bissau. Porque Guiné funciona na Bissau. E o resto está lá, ao Deus dará, com administrações com dificuldade, falta de experiência, qualquer um pode servir a tapodo, que é uma pena. Mas isso podia ser, tanto capitalizando as conquistas de Cabo Verde, tudo dos lados pode ganhar e eventualmente fazer com que tanto nossa economia, nossos quadros, nossos operadores econômicos seita ganha e todo lado seja satisfeito. Lado ali é uma questão de mentalidade, né? Como enquanto não se chora para europeu e coisa fica difícil e tem um discurso perigoso que já ouve aquilo que você fala interessante de aquela união de povos, sobretudo a questão de matrimonial e relações mais íntimas, de que me já ouve discurso, por exemplo, agora se ninguém se está pagando nosso crioulo até estraga a raça, que é perigoso, é um discurso que tem. E questão de integração, acho que de facto no mês de trabalho ainda nos mentalidade como e se manda falar integração não está falando sobre integração institucional que tem, mas vou falar de exemplo de Guiné numa abrangência até que ainda tinha que despertam então de facto tem razão em cimento de almen nunca tem aquele clique para falar mas aquele que foi verdade para a relação Senegal aquele que nos fala turismo de saúde no contínuo continua a mandar o Portugal para não passar mal Senegal licenciam e catarar o dinheiro para bem porque ele é aquela questão de neocolonialismo através da cooperação tem que matar de bola daquele outro lado mas questão de que ligação econômica né revidantes que nos chamam revidantes nós somos revidantes no fundo de alguma maneira mas esta funciona de facto que a unidade de povo existe e falta o riba da conta vou falar de empresário fala de político uma coisa passa para o continente africano, outra coisa é China do continente africano. Para o nosso político também o que trabalha lá é hotéis, é não sei o que, boca está passando. E de facto nunca conheci a África nem se bem. E enquanto dele aquele discurso de nós é que africano também que até sim, aquele camada que está com aquele discurso que é uma minoria, na verdade não é que é a maioria, é uma minoria. Mas, até certo ponto, para algumas áreas geográficas de Cabo Verde, me pessoalmente não está a compreender e até não está a aceitar. Porque se, por exemplo, ao nível de Santiago, em termos de processo de formação daquela sociedade, uma sociedade escravocrata, tanto que desenvolvido, portanto, arrancando na cidade velha, depois coisas bata larga, no Panhamaio, tem um pedacinho na fogo, coisas bem. Ok. Essa ligação com o continente, historicamente, em termos de sangue, de não sei quantos, está lá, tem peso que tem. Alguns, infelizmente, até ali mesmo na praia, é coisa que queria aceitar. Daqueles é difícil de o compreender, mas ali não está entendido. Africano,
nós é de zona. Do outro lado, é possível compreender o outro. Por quê? Porque ele seguinte era, portanto, de ser linha de onde que é bem, de parte europeia, era judeu. É mandado por alguma razão, um político ou outro, e não sei quantos, uns bem cumprir pena, outros bem para investimento, não sei quantos, estabelece em determinados pontos do país, entrosa com português, de Portugal, não judeu, ganha-se espaços como comerciante ou como agricultor na Santo Antão e não sei quantos, saca alguns mão de obra do preto de Santiago para ajudar a reforçar no trabalho de produção de carne, não sei quantos, e aquele que vem de linha de escravatura. Ok, ele é que acredita para bem acusado para fama, ele tem ligação com aquele africano que esteve sempre na sua dependência como um escravo de uma categoria mais alta, porque já foi abolido aquela escravatura para acusá-lo, porque seu pensamento, sua linhagem, seu não sei quantos, vem de outro lado. Então, se a africanidade tem que, às vezes, de obedo, num outro contexto e o compreendê-lo com certos balizas. Agora, em relação a outros tantos de nós, é difícil de entender o que o job é por origem. O job não onde que está. Para recusar só para job na questão de cor de pele, boca sabe, mas no continente tem também aquele branco de olho azul, verde, com não sei quantos, e o pensamento africano, ou ser africano significa ser preto retinto e moda carvão. Que é mais um sinal de desconhecimento. Claro. Porque o que tem encontrado com um sul-africano, ou um tunisino, ou um marroquino, ou um brasileiro, não sei quantos, pessoa que falar mais que africano. Mas, nesse quadro, talvez interessante seria fazer com que um bocado de Etiópia fosse estudado para nós tudo. Claro. Porque já um monte de conversa. Isso te possibilitava a nós, hoje, aquele processo de miscigenação, aquele componente de orgulho de ser africano, que tem a ver meramente com a questão de pele, não sei quantos, que é por trazer vários elementos antropológicos e tudo, que é para a pessoa poder entender. Não, mas que as coisas. Mesmo questão de gente do norte, às vezes o que eles querem fazer Santo Antão aquele projeto de embranquecimento a partir do norte também que funciona, que foi açorianos. Foi gente de outros lugares, sobretudo Fogo, que se pôde que a mistura tinha a mesma mistura, e Santo Antão tinha uma grande reserva de escravos também. Santo Antão volvemos a pensar que tinha São Vicente, mas Santo Antão tinha escravo, né? E Pinchar até tem um trabalho interessante que nunca consta, mas quem sabe, ainda se termina, de José Évora, sobre aquele processo ali de escravatura na Santo Antão. Então, e às vezes gente do norte também se tem enganado, para mim que bem cima se pensa que usa muito mais. Agora, claro, em termos de DNA, se no Bajobi, provavelmente botachel mais cromossoma e o que não cresceu mal africano ali de aquilo, porque plantação era ali e mandinga. Nunca sei se tem conhecimento de um estudo dessa questão de DNA e que foi produzido, acho que foi nos anos 40, 50 ou qualquer coisa. Tem que haver na coisa, porque era um documento que falecido Pedro Freire tinha, e através de seu irmão João Batista Pedro Andrade facultou uma cópia na coisa. É curioso. E mim, aquela coisa levam a questiona e coloca a questão a alguns amigos de São Vicente e que conseguiu ajudar a entender ainda de onde que surge aquele grupo Mandingas na nível de carnaval. Tem um monte de história. Se que tem nenhuma ligação. Provavelmente. Com coisa. Uns falam de gente que esteve num barco tal que sababa para não sei onde. Que a história que é a história oficial. Sim. Que baba para Jardim e Moga da Flor, que é tipo zoológico, né? Exato. Agora, que coisa que na DNA também tem sangue de malinquês. Porque eu tinha aquele espaço de conquistas de Almami Samori Touré, que eu tenho aquele componente de Grande Guiné,
de apanhar parte de Mali, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, dentro de tudo aquele corredor, e que alguma coisa isso tem que flano nesses processos de coisa. E de primeiros povos até que chega ali, que português bem flano não é esse, mas que tem outras histórias que se está falando, não. Não, te aponta Olof, outro te aponta mauritanianos, tem uma série de coisas ainda que é uma questão de Portugal, mas é uma questão de muro e não sei o quê. Agora, o próprio Moacir Rodrigues, ele é tafla, escreve, né? O problema não é que aquele diz é que africano. Ele, a única coisa que é da fla é que os nossos negros, quer dizer, os africanos não Santiago, os negros que vieram cá não eram escravos e estavam ladinizados. É aquele que te pega para Flamengo é cristão, mas já se conhece, mas que tudo que é bem assim, o que eu ouvi coisas assim, mas pronto, que literal, outros conversam que já nunca tem tempo para ele. E só para querer agradecer por essa conversa, né? Fala tinha coisas que uns não sabiam, outros nunca sabiam, outros nunca ligavam. E acho que aquela ideia também desse podcast é se manda falar, produz conhecimento natural, não só com académicos, mas também com ativistas e com pessoas comuns. Porque no fundo tem coisas que não tacha, e sobretudo não na Cabo Verde, que não gosta de título. E basta não tem título, tá, mas não sabe tudo coisa, e para aquele coisa de escuta, político por escuta, que ele é um grande problema, para mim é salto alto, acho que acredita. Então, eu tenho que ouvir o povo de baixo, e bobo bem de povo, para o povo, né? Só agradecer por esse tempo de estar ali com nós. E um dia, talvez mais para quem sabe, nos torna a convocar. Nós que te agradecemos essa oportunidade de trazer nossa perspectiva pessoal e perspectiva também de fórum em relação a toda essa dinâmica, e queria felicitar, portanto, essa iniciativa de toda essa equipa que tem trabalhado, tanto nessa iniciativa que ainda pensa que precisa ser divulgado muito mais, porque não olhar ainda só na YouTube, naquelas edições que já passa. Lá não tem direto, não tem um completo, mas depois não está batendo. Mas essa ação com frontalidade é necessário, e o país precisa de algum sacudidela, e então espera mas isso também ser conseguido. Portanto, para nós foi uma grande oportunidade, e não tenho que agradecer a toda a equipa. Se me lijo Macamo, sociólogo moçambicano, da fala, quem se quer conta, mas que esse tipo de trabalho ali, ou escrita, ou aquele que ele está fazendo, é uma assessoria de graça. Quantas ideias que está ali, que se for esperto, vou poder aproveitar. De graça, pelo menos, depois corre atrás. Mas eu te agradeço e desejo longa vida essa iniciativa, essa programação que nós tem feito com frontalidade, e que frontalidade continua para coisas de facto conseguir mudar. Portanto, é preciso ter uma coisa para ser nome, e para aqueles que já hoje te gosta de eu, então parabéns a nós para essa dinâmica e esse caminho que está a ser seguido. Obrigado.